Mas cumprimente-o novamente, né? Vamos reforçar isso, quebrar o gelo, né? Diga o quanto ele está bonito hoje, ou bonita, né? Porque o povo de Deus é um povo bonito, é um povo sorridente, um povo alegre. Amém? Então é assim que o Senhor nos vê, assim que o Senhor nos enxerga, um povo bonito, um povo alegre, né? Um povo feliz da vida. E nós, nessa manhã, iremos, assim, conversar acerca de um assunto que mexeu um pouco comigo, né? Mexeu muito, não foi pouco não, mentira que foi pouco, mexeu muito, né, comigo, porque durante esses 40 dias em que nós estamos, assim, sendo ministrados, através daquele livro, e nós temos assim orado, jejuado, buscado ao Senhor, né, cada um da sua forma. É bom que o pastor Eberson deixou a igreja bem à vontade. E quando o pastor Eberson me pediu para estar ministrando hoje, eu confesso, fiquei muito na dúvida do que falar. Fiquei muito na dúvida. Mas aí chegou um dia em que eu estava voltando da faculdade. Aí eu comecei a escutar músicas, né? Comecei a escutar louvor. O Espírito Santo começou a colocar palavras no meu coração, começou a me encher, começou a me abastecer com aquilo que Ele queria que eu trouxesse para a igreja hoje pela manhã, e eu tenho certeza, você sairá daqui transformado. E foi o que essa palavra fez. Ela mudou algumas coisas dentro de mim. Não foram coisas assim, sabe, muito superficiais, não. Foram coisas profundas e que eu tenho certeza me melhorou bastante. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vejam se eu não estou um pouco mais bonito. De domingo passado para cá, o pastor Wesley disse que eu era bonito. Agora acho que eu fiquei mais bonito. Não tem nada a ver comigo, né, com a minha esteticista, né, com o meu barbeiro, mas tem a ver com o meu Pai que está no céu. Amém? Sabe por quê? Quando nós nos aproximamos de Deus, ficamos cada vez mais parecidos com Ele. E não tem como permanecer feio. Concorda? Não tem como permanecer feio. Deus é feio? Jesus é feio? Esse que nem se havia para que nós o desejássemos. Jesus era lindo. Irmão, você é lindo. Minha irmã, você é linda. Amém? Amém. Amém. Você é lindo. Você é linda. E então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ele fala justamente o comportamento da igreja, ações, né? Atitudes, ou seja, um conjunto de coisas que uma pessoa dentro da Bíblia viveu, e isso nos leva a enxergar a vida cristã com um prisma um pouco diferente, até mesmo, do que nós temos assim, o costume de enxergar, né, a vida cristã. Muitas das vezes a gente imagina Deus, de repente, assim, tão distante, mas tão distante, não digo todos, a ponto de sentirmos assim aquele receio, medo, pavor, pânico. Você escolhe a palavra exata para o que você pensa ou para o que você acha. Se errarmos, se pecarmos, se vacilarmos, se fizermos alguma coisa errada, Deus ele vai pesar a mão, vai nos achatar, vai nos arrebentar. Não, eu não creio nesse Deus.
Literalmente eu não creio. Que Deus é justo? Sim. A Bíblia fala que ele é justo. Você tem filho. Se o seu filho fizer alguma coisa errada, você vai sentar com ele, vai aplicar uma punição, vai conversar com ele, por aí vai. Por quê? Não é porque você é mau, porque você quer o melhor para o seu filho. Isso é fato. Deus, ele de repente olha, ou seja, com certeza ele olha para mim, para você da mesma forma. Eu errei, você errou. A Bíblia fala que ele não esmagará o caniço quebrado. E nem ele extinguirá, o pavio que fumega. Ou seja, enquanto existe a possibilidade de transformação, Deus, ele vai usar os mecanismos que ele tem para poder agir desta forma com a minha vida, com a sua vida. Então o Senhor, ele me chamou para uma missão, ele me chamou para algo. E ele chamou você também para uma missão, também chamou você para algo. Mas aí, como é que nós temos reagido a esse chamado? Pergunta para o seu irmão, como você tem reagido ao chamado de Deus para a tua vida? Como você tem reagido? Para que o Senhor te chamou? Às vezes são algumas perguntas que vêm, na nossa cabeça. Para que o Senhor me chamou? Eu não sei fazer nada. Para que o Senhor me chamou? Eu vivo vacilando. Para que o Senhor me chamou? Eu ainda não tenho postura de crente. Para que o Senhor me chamou? Eu ainda erro, eu ainda faço, eu ainda aconteço, eu ainda não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Demos a Deus as diversas desculpas para não olharmos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas por isso que eu disse, hoje nós iremos sair daqui transformados, porque essa palavra de Deus, ela tem esse poder para esse fim, transformar a nossa ideia, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes. Porque não é quem prega quem faz a diferença, mas sim a palavra daquele que usa o pregador que vai fazer a diferença. Eu não tenho poder para isso, nem quero. Mas eu quero que o Senhor faça em mim aquilo que vai fazer a diferença na sua vida também. Porque à medida em que eu me exponho à palavra, eu recebo aquilo que Deus quer que você recebe também. Então, da mesma forma que eu fui impactado, eu tenho certeza, irmãos, porque o Senhor falou comigo, essa palavra vai ser diferente. O Senhor vai agir de forma diferente. Então eu queria que agora você, nesse momento, fechasse os teus olhos, reclinasse a sua cabeça e perguntasse para o Senhor aí, no silêncio, fizesse a oração de Ana. Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? A Ana queria ter um filho e ela balbuciava isso. Ela sentia a amargura por não ter um filho. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Qual é a área da minha vida, Senhor, que eu preciso permitir o Senhor trabalhar? Conversa com Deus aí no seu lugar. Porque nós estamos falando de avivamento, querido. E avivamento é abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que já está em nosso meio, tenha plena liberdade, Deus, para nos vasculhar de dentro para fora, e remover, Senhor, expurgar tudo aquilo que ainda nos impede de termos o real entendimento do Teu chamado para cada um de nós. Porque nós queremos, ó Deus, andar segundo a Tua vontade. Nós não queremos andar, Senhor, segundo aquilo que nós entendemos. Nós não queremos andar, Senhor, dentro daquilo que nós achamos que é certo, que é errado.
Senhor, nós não queremos andar, ó Deus, naquilo que um dia nos foi passado pelos nossos pais como cultura, Senhor, da nossa raça. Senhor, nós não queremos andar, ó Deus, segundo aquilo que o mundo tem determinado. Senhor, nós não queremos andar, ó Deus, segundo aquilo que as nossas necessidades têm gritado dentro de nós. Senhor, mas nós queremos andar, Senhor, segundo o que a Tua palavra diz a nosso respeito. Senhor, por isso eu te peço nessa manhã, Pai, que eu não venha falar aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho, ou aquilo que eu tenho por ideia de vida cristã, mas que eu venha, Senhor, deixar o Teu Espírito Santo falar através de mim. Senhor, para que verdadeiramente a glória seja Tua, a honra seja Teu, o mérito, Senhor, seja Teu. Senhor, para que tudo, Senhor, suba para o trono da Tua graça. Senhor, porque eu tenho a plena convicção, Senhor, no meu espírito, que o Senhor não vai fazer, já fez a transformação necessária na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que se fazem presente nesta manhã. Senhor, e que a partir desta transformação, nós influenciaremos aos outros que não estiveram aqui hoje, porque o Senhor falará, Senhor, de forma ecoante ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós verdadeiramente iremos andar segundo o que a Tua palavra falará conosco nesta manhã. Senhor, os céus já estão abertos, o Seu trono já se move. Senhor, por isso eu te peço agora em nome de Jesus, que desça poder de Deus neste lugar, que se manifeste glória de Deus nesse lugar, e que haja uma manifestação diferente da Tua presença, Senhor, em nosso meio, e que nós venhamos verdadeiramente sentir, Senhor, o Teu mover e o Teu agir em nossas vidas. Senhor, fica à vontade e faça o Teu querer em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Igreja, a definição do chamado é: o que seria a definição de um chamado? Como nós podemos definir o chamado de um homem, de uma mulher, da igreja, hoje, para os dias atuais? No livro de João, capítulo 15, versículo 16, só para a gente entender, Jesus, ele tendo ali uma conversa com seus discípulos, explicando aos discípulos a importância de estarmos ligados, de estarem ligados nele. Ele vai fazendo a analogia com a figueira, ou seja, com a videira, desculpa. Eu sou a videira, vós são os ramos. Todo ramo que está em mim dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. E todo ramo que está em mim que não dá fruto, esse é cortado, lançado fora. E esse que é lançado fora, seca, é apanhado. Depois de seco, é lançado no fogo. E Jesus vai falando. Até que chega no versículo 16. Jesus, ele dá uma palavra direta para os seus discípulos. Ele dá uma palavra direta para os seus discípulos. Irmãos, Jesus, ele tem a necessidade, Jesus, ele tem a vontade de se relacionar diretamente com cada um de nós. Jesus, ele tem essa vontade de falar com você e também de querer ouvir você falando com ele. Então, no versículo 16, João, capítulo 15, diz assim, querido, João, o evangelho lá, o 4º evangelho, capítulo 15, versículo 16. Jesus fala assim para os discípulos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aí o versículo 17, ele diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros.
Jesus ele fala assim, ó, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Dá para você começar a entender que você não está aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque eu quero. Você está aqui é porque Jesus te trouxe até esse lugar. Eu estou aqui foi porque Jesus me trouxe até este lugar. Eu não aceitei a Jesus. Foi Jesus quem me aceitou. Então, se Jesus ele me aceitou, foi porque ele viu alguma coisa em mim que ainda poderia ser aproveitável. Jesus ele olhou para mim, assim como ele olhou para você e disse, o Célio tem algo que me chama atenção. E eu vou trabalhar isso na vida do Célio. Assim como ele chamou você, ele olhou para você e disse, essa pessoa tem algo especial que eu vou usar para algo especial no meu reino. Por isso que Deus colocou no meu coração a definição do chamado é você entender que não foi você que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. E se ele te escolheu, é porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe das suas limitações também. Ou seja, tudo ao seu respeito, Jesus sabe. Tudo ao meu respeito, Jesus sabe. Segura aí, querido. Aperta o cinto espiritual. Porque Jesus agora, ele vai começar a dar parâmetros para que eu e você vivenciamos aquilo que ele tem para cada um de nós. Eu não quero viver um avivamento, tapatear, falar em línguas, profetizar e por aí afora. Eu quero viver um avivamento aonde que o meu interior esteja totalmente aos pés do Pai. Eu não quero que o meu interior esteja dividido com aquilo que eu quero e com aquilo que é a vontade do Pai. Porque Jesus ele disse, vocês vão dar fruto. E esses frutos vão permanecer. E quando esses frutos começam a brotar, a surgir, há indícios de que o Pai está aprovando o meu avivamento. Há indícios de que o Pai está aceitando a minha conduta. Há indícios de que o Pai está me vendo e ouvindo o meu interior. Você já passou assim? Isso é muito comum. A pessoa passa por uma determinada loja, ela vê um determinado produto e quando chega em casa, aquele produto que ela viu passa na televisão como promoção. No outro dia ela faz o quê? Ela faz o quê? Pode falar, gente. Ela vai lá para poder adquirir aquele produto. Aí você imagina Deus, ele começa a olhar para mim, olhar para você e ver que dentro de mim, dentro de você tem algo que ele gosta. Tem algo que chama a atenção dele. Tem algo que desperte o olhar dele. Ele desce. Ele desce. E ele começa a te incomodar para você botar isso para fora. Porque não é teu, é dele. É onde começa o relacionamento entre discípulos de Jesus e Deus. Senhor,
O que eu tenho que chama a sua atenção? Todos nós temos um pouquinho de boa vontade. Quem tem um pouquinho de boa vontade? Já é o suficiente para Deus começar a olhar para dentro de você. Desejo de ser transformado. Quem tem, levanta a mão. Deus, ele começa a olhar para isso. Tá. Vou voltar aqui. A definição do chamado é, já lemos ali. O primeiro momento do chamado. O que define o chamado? Isso aqui é autoria minha. Até isso Deus me fez. Poetizar. Olha, o que define o chamado de um discípulo não é quem o chama, nem o que foi chamado. O que define o chamado de alguém é quando este que foi chamado se posiciona em fé, com o entendimento no chamado daquele que o fez. Existe uma atitude, existe uma decisão, existe um comportamento daquele que foi chamado. Jesus chamou Judas. Judas correspondeu? Não correspondeu. Uma certa oportunidade, uma certa ocasião eu vou fazer não. O Senhor já tem colocado no meu coração a diferença entre arrependimento e remorso. Muitas pessoas têm dúvida disso. E a gente vai ver entre Judas e Pedro o que é remorso, o que é arrependimento. Então a gente entende que o chamado, ele começa a se definir com um posicionamento de fé daquele que foi convocado para a missão, daquele que foi, selecionado para a missão. Você pode dizer assim, ó, eu fui escolhido para a missão. Pode dizer, querido, eu fui escolhido para a missão. Eu fui chamado para a missão. O primeiro passo, querido. Veja, Jesus, ele num certo momento, pode passar. Jesus, num certo momento, ele começa. Jesus é tão bom que ele gosta de conversar, gente. Quem gosta de conversar com Jesus aqui? Jesus, ele adora conversar. Irmãos, como Jesus gosta de conversar. Jesus, ele está tendo uma conversa com os seus discípulos. Ele começa a conversar com os seus discípulos acerca de algo que eu conheço, você conhece, de repente outros não. Olha, o que estão dizendo por aí que eu sou? Quem estão dizendo por aí quem eu sou? Aí alguns dizem, olha, Jeremias, Isaías, alguns dos profetas, Elias, enfim. Mas Jesus, ele não quer saber o que os outros estão dizendo dele. A pergunta foi só para quebrar o gelo. Jesus, então, ele vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Vocês? Irmãos, Pedro. Aí de repente você, sempre Pedro. Lucas 9, 20, é onde está essa história. Esse primeiro momento da definição desse chamado, ele tem algo que me chama a atenção, me dá uma impactada no meu espírito. Que Lucas capítulo 9, no versículo 20, Jesus quando fala assim, ó, e vocês, que dizem? Olha só, irmãos. E disse-lhes, Jesus falando, e vós, quem dizeis que eu sou?
respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. O que Pedro disse? O que Pedro disse? Quem disse para Pedro quem Jesus era? Quem disse para Pedro? Aí você conhece Jesus, ele vai e relata: bem-aventurado és tu, Pedro, e tal, porque o que te foi revelado não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. Pedro era o cara. Dos 12, qual foi o que andou sobre as águas? Pedro era o cara. No jardim de Getsêmani, quem arrancou a orelha do soldado? Pedro era o cara. O que Pedro tinha dentro, ele botava para fora, gente. Pedro não tinha medo. Pedro não tinha medo de falar, de agir, de tomar atitudes. Pedro não tinha medo. Igreja, primeira igreja batista da Rocinha, Jesus está chamando um monte de discípulos, um grupo de discípulos, uma comunidade de discípulos que não tenha medo. Que não tenha medo. Tu és o Cristo de Deus. Eu imagino que os outros discípulos devem ter parado assim, ó. E Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu. Irmãos, diante de todas as atitudes de Pedro, comportamentos, ações, conjuntos de coisas que ele falou, fez ou agiu, eu digo para vocês com toda a franqueza do meu coração, Deus, ele estava traçando um caminho para Pedro que nos levaria a olhar para a história desse discípulo com um pouco mais de atenção. Porque a Bíblia, sim, são regras para nós hoje, igreja. Mas existem algumas pessoas que se destacaram. E eu, para mim, eu olho para Pedro e fico, sabe, não tentando me espelhar somente, mas avaliar o tipo de relacionamento que Deus tinha com esse cara. O carinho que Deus tinha com esse cara. O que Deus pensava a respeito desse cara. Deus, ele sabe de todas as coisas, igreja, sim ou não? Deus sabe de todas as coisas, igreja, sim ou não? Sabe? Mas olha, tu és o Cristo de Deus. Pá! Jesus teve que dar uma medalha para ele de honra ao mérito. Bem-aventurado és tu. Pá! Mas uma coisa eu creio, isso já fala a respeito de mim e de você. Não tem como amaldiçoar a Jesus e dizer que o Espírito de Deus está falando. Como a gente ouve algumas doideiras por aí, não vamos entrar nesse mérito. Como diz um amigo meu, alguns crentes pancados da cabeça, doido. Mas olha, 1 aos Coríntios 12:3 diz: assim vos digo que ninguém que diga pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. Mães, todo o que diz Jesus Senhor, o diz pelo Espírito de Deus. Então a gente fecha aqui essa ideia de Pedro. Tu és o Cristo de Deus, revelação fresca do céu, vinda do Espírito Santo, vinda de Deus. O primeiro momento da definição do chamado é você ter a ideia bruta no teu coração de que
O Cristo que você serve, esse Cristo, ele veio de Deus para a sua e para a minha, para nossas vidas. E isso precisa ser cultivado dentro do discípulo. Irmão, eu quero te encorajar nessa manhã a assinar o contrato com Deus. Eu sou discípulo do reino e dele eu não abro mão. Deus está te dando esse certificado, está te dando esse contrato, está dizendo: se tu quer frutificar, dar frutos, e esse fruto permanecer, o contrato é esse. Assine: eu sou teu discípulo, Senhor, e não abro mão disso. Pedro, ele encarou isso com todas as forças. Irmãos, com todas as forças. No falar, no agir, no se comportar, Pedro agiu assim. Em todos os sentidos. Mas Pedro errou. Quem não erra, pô? Existe super crente por aí, gente? Se tiver, me apresenta. O apóstolo Paulo, na terça-feira, eu estava conversando com o irmão Felipe. Nós ficamos até tarde assim, né? Voltamos da célula, ficamos... E a gente conversando, e eu falei com ele, Felipe, depois de Jesus, o apóstolo Paulo foi o cara. Mas até ele dizia que existiam coisas nele que Deus não aprovava. Irmãos, você não precisa ser perfeito. Você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso reconhecer que sem Deus eu não vivo. Pedro não precisava ser perfeito, ele precisava ser sincero. Existe homem perfeito, querido? Não existe. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: todavia seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não é mentiroso no falar mentira, é mentiroso nas ações. Tenta agir estereoticamente como se Deus estivesse preocupado com o exterior. Eu vou botar uma roupa até aqui embaixo porque eu sou santo. Não, filhão. Eu vou fazer um coque aqui em cima porque aqui eu estou santo. Não, filhão. Eu vou comprar uma Bíblia de 3 metros, colocar debaixo do braço porque vão ver que eu sou crente. Não, filhão. Não. Você que está vendo pela internet, Deus, ele não quer o seu exterior. Deus, ele não está preocupado com o que está fora. Deus está preocupado com a sinceridade que tem aqui dentro. Deus está preocupado com o que começa a fluir daqui. No domingo nós fomos ministrados por uma palavra maravilhosa, onde que o pastor Wesley, ele disse que o que flui de dentro para fora, mas à medida em que nós nos expomos à palavra, e é essa palavra que vai começar a mover o seu, o meu, o nosso interior. Sabe para quê? Para Deus começar a ser conhecido através das nossas ações. É de dentro para fora, filhão. É de fora para dentro. De fora para dentro é religião. De fora para dentro é religião. É você querer trazer o que está aparente para dentro de você. Deus, ele não trabalha com coisas aparentes. Jesus disse: o reino de Deus, ele não vai vir, ele já está. O reino de Deus não vai vir, ele já está. Onde, pastor? Dentro ou fora? Dentro. Dentro. O reino de Deus já está dentro. Quem é o governo desse reino? O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Pedro, ele tinha essa certeza. Tinha essa certeza.
segundo momento, a jornada do discípulo chamado Pedro continua. Irmãos, o que Deus, Ele já fez uma maquete para os nossos próximos anos. Deus, Ele já tem uma maquete pronta. Quantidade de pessoas, ministério, liderança. Enquanto eu estava ali sentado, vou fazer algo. Deus colocou no meu coração. No Ministério de Louvor, levanta, por favor. Fica de pé. Vem aqui em cima, por favor. Ministério de Louvor, vem aqui em cima, por favor. Porque Deus, Ele já tem uma maquete pronta, querido. Quando você vai comprar um apartamento desse aí, você tem uma representação ali, não tem? Não tem um projeto, um mini projeto? Você olha, vê como é que é, 2 quartos, 3 quartos, suítes. Quem vai comprar um com 3 suítes aí, levanta a mão, dá glória a Deus. Amém? Aquele apesão, bonitão, né? Não vai precisar se preocupar com as crianças brincar na rua aí e tal, vai ter aquele playground ali bonitão, enfim. Isso eu profetizo para a tua vida, meu irmão, recebe aí em nome de Jesus. Está ali. Deus tem essa maquete. Deus tem essa maquete da igreja para os próximos anos. Robson, enquanto Deus te sustentar como líder do louvor, para esses próximos anos Deus vai te dar trabalho. Pessoas para tocar. Deus está dizendo que vai colocar os melhores. Porque Deus sabe o quanto você tem sofrido para ajustar isso aqui. Deus tem visto o quanto você tem chorado para ajustar isso aqui. Mas Deus manda dizer que não é você. Ele vai trazer. E quando Ele trouxer, Ele vai trazer os melhores. Hoje, nós temos. Mas ainda, esses que estão, eu digo para você, não são os que Deus quer para estarem aqui. Não são. Não são, filho. Não são. Porque nós folheamos a Bíblia, conhecemos a Bíblia e nós entendemos que o louvor, essa área, esse momento, é o momento onde cadeias são quebradas. É o momento onde vitórias são liberadas. É o momento onde coisas estão acontecendo no reino espiritual que a igreja não percebe. Mas Deus está dizendo que vai trazer o melhor para esse lugar. Igreja, fica de pé comigo, 2 minutos, não quero mais do que isso. Não quero mais do que isso. Estenda suas mãos para cá, se você puder, se você crê no que eu estou falando, ou no que Deus está falando, não sou eu. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, eu entrego o ministério de louvor nas tuas mãos. Senhor, cada instrumento, envia o que o Senhor tem de melhor para esse lugar. Senhor, para tocar essa bateria. Senhor, para tocar esse teclado. Senhor, para tocar essa guitarra. Senhor, para tocar o contrabaixo. Senhor, para tocar o saxofone. Senhor, para cantar aqui. Senhor, para levar diante do teu trono a adoração que o Senhor merece, o louvor que o Senhor merece. Senhor, traga os melhores. Senhor, porque eu creio no meu espírito que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor, e como profeta, como homem de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os melhores músicos, os melhores musicistas, os melhores back vocal, os melhores, com o coração no altar de Deus. Eu não quero
Deus não quer artista. Deus não quer artista. Deus, Ele quer homens e mulheres comprometidos. Deus abençoe vocês, remanescentes. Deus abençoe vocês, remanescentes. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Aplaude ao Senhor já com gratidão. Com gratidão. Com gratidão. Os melhores. Obrigado, meninas. Podem se sentar, obrigado. Os melhores. Pastor Célio, você está emocionadinho. Estou emocionadinho não, querido. E quem tiver com esse pensamento, eu derrubo em nome de Jesus agora. Porque eu creio no Deus da palavra. Eu creio no Deus que levanta, no Deus que restaura, no Deus que faz, no Deus que diz e cumpre. Esse é o meu Deus. O Deus que um dia me resgatou e que mesmo errante me sustentou para que o diabo não me levasse. Deus. Eu não estou dizendo homem, não estou dizendo igreja, não estou dizendo ninguém, estou falando Deus. Deus tem uma obra, um plano, um projeto na vida de cada um de vocês. Pastor, mas eu ainda adultero. Não interessa. Pastor, eu ainda fumo maconha, eu ainda roubo, eu ainda minto, eu ainda faço um monte de porcaria. O meu Deus é poderoso o suficiente para te tirar disso. É Deus o suficiente para te tirar disso e restaurar você de dentro para fora. Porque Deus não restaura de fora para dentro. Deus, Ele não restaura de fora para dentro. Ele restaura de dentro para fora. O segundo passo, meu irmão. Pedro estava caminhando, como nós costumamos falar, bombando. Pedro estava bombando, arrebentando com o inferno. Pedro estava arrebentando. Pastor, qual era o número da camisa de Pedro no time de Jesus? Era 10. Pedro era o camisa 10. Arrebentava. Mas nem por isso, ele se auto-intitulou o invencível. Eu tenho medo de homem e de mulheres de Deus que dizem assim: oh, eu não erro. Eu disse que seja todavia Deus verdadeiro e o homem. Existe esse ou essa que não deu uma escorregada. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: aquele que pensa está de pé. Aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Eu vou permanecer no pecado? A decisão é minha. Não quero. Não quero. Eu vou permanecer no erro? A decisão é minha. Eu não quero. De onde vem essa força, pastor? Vem do alto. De onde vem esse poder, pastor? Vem do alto. Como, pastor? Confessando. Eu sou discípulo do Cristo de Deus. Eu sou discípulo do Cristo de Deus.
a força vem, me aproximo mais de Deus e o pecado fica cada vez mais distante. É exercício de fé. Exercício de fé. Segundo momento, Lucas capítulo 22, versículo 31, ele é um pouco extenso. Olha só, irmãos, chegou o momento, Jesus tinha que se ausentar do meio dos discípulos. Jesus tinha que fazer uma viagem. Jesus tinha que fazer uma viagem missionária. E ele começa a conversar com os discípulos. Olha só, de novo Jesus conversando. Gente, vamos criar o hábito de conversar com Jesus. Você é discípulo de Jesus, levanta a mão. Se você é discípulo de Jesus, levanta a mão. Se você é discípulo de Jesus, levanta a mão. Jesus, ele quer conversar com você. Jesus, ele quer te dar o direcionamento exato. Jesus, ele quer te mostrar o caminho correto. Jesus, ele quer falar coisas para você que só você precisa ouvir. Porém, vamos criar o hábito de conversar com ele. Jesus conversando novamente com seus discípulos. Lucas 22, 31. Ele diz para quem? Simão. Quem é Simão? Pedro. Mas aí ele já não fala, vamos atentar para aquilo que a palavra de Deus diz, ele já não fala especificamente para Pedro no primeiro momento. Tá? Ele não fala especificamente para Pedro no primeiro momento. Olha só, irmãos, o que diz no versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Jesus, ele usa o plural. Olha, Satanás pediu para pegar vocês todos, hein? Satanás pediu para pegar vocês todos. Vocês acham que o inferno está satisfeito com a movimentação de Deus na igreja? Você acha que Satanás está satisfeito com a movimentação de Deus na igreja? Você acha que o diabo não tem colocado manjares para cada um de vocês? Vocês acham que o diabo não tem preparado laço para cada um de vocês? Mas olha o que Jesus disse. Olha só, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Ele não fala por vocês. Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, mas eu orei por você. Olha o carinho que Jesus tinha com Pedro. E os outros, pastor? Jesus sabia que iam ficar firmes. Mas Pedro, Jesus sabia que ia pisar na bola. Rapidamente, Pedro, ele era o mais velho dos discípulos. Pedro foi o único que teve que pagar imposto quando foi cobrar imposto para Jesus. Jesus pagou por ele e por Pedro. Pedro, ele foi o primeiro a ser chamado lá no mar da Galileia. Quando Jesus vinha caminhando, Jesus viu Pedro e André, chamou André, eles eram pescadores. Enfim, Jesus começou toda a sua obra em cima de Pedro. Digo, toda a sua obra do ministério em discipulação e depois o apostólico. Jesus, ele começou em Pedro. Então Jesus, ele falou assim: ó, Pedro, mas eu orei por ti. Querido, Jesus está orando por você. Jesus tem orado por você, você não tem nem imaginado o quanto. Pastor, Jesus tem orado pela igreja e por nós, pastor. Jesus tem orado. Pai, sustenta o Herberson, sustenta o Célio, sustenta o Ed, sustenta o povo, sustenta a primeira igreja Baixada da Rocinha. Pai, sustenta. Aí Jesus, ele fala: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí, querido, essa palavra me impacta, essa palavra, ela me desmancha, ela me desmorona, ela me derrete, porque Jesus, ele falou assim, ó: quando, Pedro, tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Pedro bombava, mas não era convertido. Ele sabe milagre, mas não era convertido. O meu medo do homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer que não erra, é saber se ele tem a certeza se ele é ou não convertido. Jesus é que te mostra, igreja.
Não, filho. Pedro, quando ele trouxe você se quando você internet não não ficar de pé diante de Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vimos tanta indignidade, mas mesmo assim Deus continua dizendo: eu aposto em você, cara. Eu acredito em você, cara. Eu vou através de você aí, cara. Converter você vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Eu quero me converter. Preciso ficar bonito, muito legal. Falar é muito legal. Revelar como Pedro teve perdido. Muito mais legal. Eu converti muito mais legal. Aí Jesus, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Pedro, sempre sincero, ainda que morrer, ainda que tem que ser preso, eu não o resto da Pedro. Ainda, antes que o galo cante, nesta noite, você negará 3 vezes que me conhece. O segundo momento de Pedro foi algo que nem ele esperava. Nem ele esperava. Mas aconteceu. Eu não coloquei no slide não, mas eu coloquei aqui. Corrido. Tempo, Jesus. Versículo 60. Esse mesmo capítulo de Lucas. Ele diz assim: respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você 3 vezes negará que me conhece. Passa o momento, Pedro já tinha negado 2 vezes. Aí o que acontece? Na terceira vez, Pedro ele é interpelido se conhecia ou não a Jesus. Aí ele fala: não sei do que vocês estão falando. Ainda quando falava, o galo cantou. Irmãos, peguem isso. Se você tiver uma caneta, anota. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você observa. Acontece no Pedro nega Jesus. O galo canta. Jesus lá da frente olha para trás
e olha diretamente para Pedro. Sabe o que é isso? Jesus, ele olha diretamente para Pedro, versículo 61, Lucas 22. Você vai ver que quando o galo canta, Jesus vira e olha para Pedro. Aí Pedro vai, se lembra do que Jesus tinha dito. Aí diz que Pedro sai e chora amargamente. Pastor, qual foi o sentimento de Pedro naquele momento? Querido, não sei. Não sei. Mas que o olhar de Jesus para Pedro foi como se ele estivesse recebendo uma flechada no coração. Porque diante de tanta sinceridade da parte de Pedro, diante de tantas atitudes sinceras da parte de Pedro, ele naquele momento não tinha o que fazer, muito menos o que falar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E eu acredito, querido, isso sim eu acredito de todo o meu coração, que quando Jesus olha para Pedro, naquele olhar de Jesus, Pedro faz a seguinte leitura: eu não sou digno de ser seu discípulo. Mas só que em contrapartida, o olhar para Pedro era: eu vou voltar e vou mudar a tua vida. Andar com Jesus, querido, é uma via de mão dupla. Andar com Jesus é uma via de mão dupla. Quando você pensa em ir na sua própria direção, você se esbarra com Jesus e tem que voltar na direção que Ele quer. Você anda na sua direção achando que está certo, mas chega lá na frente, você tem que se deparar com o olhar de Jesus e voltar para fazer a vontade dEle. Irmãos, diante de todo esse cenário, de toda essa história, o segundo momento de Pedro para ele foi praticamente o fim. Para ele foi o fim. Mas como eu disse, Jesus ele fez uma viagem missionária. Foi para a cruz, morreu, fez tudo o que tinha que ser feito. Depois Jesus ele está fraco ainda. Depois Jesus ele e foi fazer o quê? Se encontrar com os seus discípulo, que é discípulo nunca fica sem a presença de Jesus. Discípulo que é discípulo nunca fica sem a presença de Jesus. O terceiro momento, João capítulo 21, terceiro momento, a definição do chamado. João capítulo 21. Entenda o seguinte. Coloquei ali, mas é o que vai dar uma esclarecida no que eu vou falar posteriormente. Como eu disse, Pedro, ele era um cara sincero, ativo, para muita gente, afoito, mentiroso, enfim. Mas eu tiro Pedro como espelho, exemplo, um cara verdadeiro. Diante de todo o cenário, morte de Jesus, 3 dias, Jesus ressuscitar. Existem momentos na nossa vida que nós achamos que Jesus não está mais com a gente. É ou não é, igreja? Estou falando alguma besteira? Não, né? Existem momentos na nossa vida que nós achamos que Jesus não está mais com a gente.
Aí o que nós, humanamente falando, nos sujeitamos a voltar às práticas anteriores. Jesus não está mais comigo, Jesus sumiu, Jesus se foi, então vou voltar para a balada, vou voltar para a cerveja, vou voltar para os pecados. Por quê? Porque a ideia que nós temos é que, pelo fato de termos errado, pelo fato de termos pisado na bola, Jesus nos abandonou. Então nós vamos voltar às práticas anteriores. Vamos preencher de novo aquele vazio que nos resta. Não tem mais nada para fazer. Jesus sumiu, Jesus não comunga com a gente, não comunica mais com a gente. Então vamos voltar às nossas atividades anteriores. Por que eu estou fazendo esse rodeio? Para você entender que mesmo você achando tudo isso, o pensamento de Jesus é o oposto disso. É o oposto disso. João 21, capítulo 21, versículo 3, Pedro, ele diz: vou pescar. Qual era a primeira atitude, qual era a primeira atividade de Pedro antes de ser chamado? Ele era pescar. Jesus aqui já tinha aparecido 2 vezes, já tinha se manifestado algumas vezes, mas mesmo assim ainda existia um vazio. Ainda existia um vazio no coração dos discípulos. Aí Pedro tem a ideia: gente, nós somos do mar, somos da pesca, vamos voltar a pescar. Vamos voltar a pescar. Olha aqui. Como eu disse, João capítulo 21, verso 3. Vou pescar, Pedro falando. Disseram-lhes Simão, Pedro, ou seja, perdão, vou pescar, disse-lhes Pedro falando para a galera. E eles disseram: nós vamos com você. Voltaram, gente. Voltaram a pescar. Só que fantástico. Jesus lá da praia: ei, lança a rede do lado direito. Isso te lembra alguma coisa? Lança a rede do lado direito. Eles lançaram. Aí o João: Pedro, é o mestre. Opa! Pedro não sabia se ia, se ficava, não sabia o que fazer. Mas chegou uma hora que a decisão foi: eu vou. E quando foi, olha o que aconteceu. Versículo 17 está aqui para nós. Disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas. Jesus, ele está começando a restaurar Pedro. Aí você conhece a história. Na terceira vez que Jesus faz a pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Olha só, irmãos, como é que Jesus, ele tinha um carinho por esse camarada. Olha como Deus, ele tratava desse camarada. Aí eu digo que Pedro, hoje, sou eu. Pedro hoje é você. Pedro hoje é a igreja. Sabe por quê? Haja o que houver. Haja o que houver. Existe uma oportunidade de melhora para mim e para você.
posso pegar a pessoa que vacilou, que escorregou, que deu mole. Assim, meu irmão, tu tá fora. Meu irmão, tu não tem consistência para ser discípulo. Meu irmão, você não vai conseguir. Quantos homens fazem isso? Você não serve, você não presta, você vive errando. Aqui, só para você rir, é o famoso crente caqui, tropeça aqui e cai ali. É o crente caqui, tropeça aqui e cai ali, sabe como é que funciona? Aí às vezes a gente pega esse camarada e intitula ele como inválido. De repente, para Pedro, não tinha mais retorno. De repente, os outros 11, Pedro, que mancada tu deu. Será que quando o mestre chegar, o que ele vai falar contigo, Pedro? Pedro, qual vai ser o seu argumento com o mestre? Fala pra gente aqui no oculto, só tá nós 12 aqui, nós aqui. Fala aí, o que tu vai falar para Jesus? Cara, não sei. Pô, eu neguei ele lá na frente, ele olhou para mim, ele me viu negando. O meu pecado, o teu pecado está exposto, pô. Tem pra onde correr. Mas aí Jesus vem e fala assim: filho, tu me ama. Aí o que você vai falar para Jesus? Jesus pergunta para você agora nessa manhã: filho, filha, tu me ama? Primeiro momento é o silêncio. Mas Pedro disse meio que tímido: eu te amo. Jesus pergunta de novo: tu me ama, Pedro? Amo. A terceira vez: Pedro, tu me ama? 3 vezes nega, 3 vezes é interrogado acerca do amor dele por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa a quantidade de falha, a ideia é não falhar. Mas como seres humanos, estamos à mercê de algumas falhas, de alguns erros. Mas a priori, diante de Deus, é não falhar. Você que me vê pela internet, você tem uma vida errante, uma vida, sabe, de altos e baixos. O melhor é não errar. Mas se errar, existe um Deus que te ama, um Jesus que te ama e que vai te dar forças para que você não erre mais. Assim é para mim e para você. Ainda que eu erre, ainda que eu vacile, Cristo de Deus, Ele é a pessoa que vai mudar toda a minha história e fortalecer a minha estrutura. Porque o homem vacila porque a estrutura dele é frágil, é barro. Por isso que o homem vacila. Mas não vamos dar a devida atenção para a nossa estrutura externa. Mas vamos fortalecer a nossa estrutura interna. Porque vai ser a nossa estrutura interna que vai conduzir a estrutura externa. Passo barba, corto o cabelo, boto perfume, por fora estou bonito. Mas quando saio daqui, boto a melhor roupa, melhor tênis, estou bonito. Por fora, estou bonito. Mas quando saio daqui, vou tomar uma breja? Vou olhar para o rabo de saia lá fora? Vou para a praia ver o homem sarado? Não. Irmãos, eu disse para vocês, essa palavra moeu o célio por dentro. Agora são decisões que partem de mim. São atitudes que partem de mim. Ou seja, quando te converter, Célio, muita gente vai vir. Quando você se converter, muita gente vai vir por causa de você. Atos 2,14 é a prova disso. Atos 2,14. Porém, Pedro, pondo-se de pé,
Convido a igreja a ficar de pé, literalmente. Pedro se colocou de pé e pregou. Cara, para quem estava arrebentado, por que os outros não se colocaram de pé? Eu sempre me faço essa pergunta: por que não João, o apóstolo do amor? Por que não Tiago? Por que não Filipe? Por que não Bartolomeu? Por que não Tomé? Por que não um dos outros? Por que Pedro? A Porta Formosa, logo no capítulo 3, está subindo para a oração, 3 horas da tarde. Pedro e João tem um coxo. O coxo olha para eles, pedindo uma moedinha. E eles olham para o coxo. Pedro diz: olha para nós. Precisamos, igreja, falar para o coxo: olha para nós. Mas nós ainda não podemos. E nós falamos: olha para Jesus. Jesus quer sair de cena e colocar a igreja. Como assim, pastor? Jesus quer sair de cena. Ele quer que a igreja assuma o papel dela. E quem é a igreja? Não é a estrutura, não é a estrutura. A igreja sou eu, a igreja é você, não é a estrutura. Igreja não é o prédio. Aí Pedro sobe para a oração. Ele e João. Por que João não falou assim: ô, gente boa, levanta aí? Pedro prega 3.000. Pedro sobe para a oração: em nome de Jesus, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda. E Pedro vai na casa de Cornélio. Antes que Pedro comece a falar da importância do evangelho, aquelas pessoas já são batizadas com o Espírito Santo, já começam a falar em língua. E morre Dorcas, e Pedro vai lá e ressuscita Dorcas. E Pedro começa a fazer mais um montão de milagres depois que ele foi restaurado. Deixa Jesus restaurar a tua vida, crente. Qual é a área que você precisa de restauração? Qual é a área que você precisa de restauração? Qual é? Pedro fez milagre quando andou com Jesus, depois, e a morte dele só não foi parecida com a de Jesus, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Vira essa cruz de cabeça para baixo, porque é assim que eu quero morrer. Não. Pedro para mim é o cara. Pedro para mim é o cara. Sincero. 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 Quer que Deus haja na tua vida? Seja sincero. Quer que Jesus mude a tua história? Seja sincero. Quer que Jesus transforme o teu casamento? Seja sincero. Quer que Jesus resgate seu filho? Seja sincero. Quer que Jesus mude a sua casa? Seja sincero. Quer uma porta de emprego de excelência? Seja sincero. Não usemos mais máscaras diante do Senhor. Jesus não gosta. Crente mascarado. Jesus não gosta. Sei que é difícil, mas Jesus não gosta. Bem, feche os teus olhos, querido. Pedro se pôs de pé, pregou, 3.000 almas se agregaram à igreja. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu mover nesse lugar, assim que é notório. Espírito Santo, toma as nossas vidas em tuas mãos. Como eu disse, andar contigo é uma via de mão dupla. Muitas das vezes nós andamos na nossa própria vontade, na nossa própria direção, e lá na frente nos esbarramos com a direção do Senhor, com a vontade do Senhor, e temos que voltar. Senhor,
existe a mão do homem, a direção do homem, a vontade do homem, as intenções do homem, essa mesma existe a vontade de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus. E é assim, Senhor, que nós queremos caminhar, nós queremos viver, nós queremos andar. Sabe por quê, Senhor? Porque nós queremos ter uma vida diferenciada. Nós queremos viver uma vida em santidade, uma vida de compromisso, uma vida de avivamento. Uma vida de avivamento. Senhor, e uma vida de avivamento, ela se dá a partir do momento em que nos posicionamos em fé, crendo naquele que nos chamou para fazermos a diferença. Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus, que não se aparte de nós, que não se aparte de nós esta santa e gloriosa presença do teu doce e santo Espírito. Senhor, que não se aparte de nós até que tomemos forma, até que tomemos a estatura, até que tomemos, ó Deus, o nível, até que alcancemos o nível que o Senhor deseja para nós. Espírito Santo, toma cada um, toma, Senhor, cada um em tuas mãos e trata, Senhor, no particular, porque nós cremos que tu és Deus, acima de tudo e de todos, e acima de qualquer coisa. Pai, eu te agradeço pela tua presença, pelo teu agir. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, e que a cada manhã, teu Espírito venha até nós e nos faça a seguinte pergunta: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Porque Pedro fisicamente estava bem, mas emocionalmente, espiritualmente, Pedro estava arrebentado, Pedro estava arrasado. E existe muita gente aqui nessa manhã, Jesus, que se encontra dessa forma. Fisicamente está bem, mas emocionalmente, espiritualmente está arrebentado. Espírito Santo, vai falando com ela, com ele, até em casa: filho, tu me ama, filha, tu me ama, até ele, até ela sentir e identificar essa voz, sentir e identificar esse amor que não parte do homem, mas que vem de Deus, que vem do alto, que vem do céu. Senhor, cura-nos, Senhor, para que nos coloquemos de pé e falemos das tuas maravilhas. Cura-nos, Senhor, e nós faremos a diferença pelo poder que há no nome de Jesus. Igreja, se tu crê, aplaude ao Senhor bem forte, aplaude ao Senhor bem forte, aplaude ao Senhor bem forte. Cante, ó mistério, o trabalho de parto chegou. Cante a ti, Senhor,